palavra lida, né? E talvez hoje é um culto de Santa Ceia. Você está feliz porque está aqui no culto de Santa Ceia? Culto de Santa Ceia a gente traz a memória. Traz a memória o quê? A morte de Cristo. Alguém morreu por mim. Alguém se entregou em meu lugar. Eu que mereci a morte. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. É Deus que fala isso. Por exemplo, nós sabemos, estudando a Bíblia, que Deus não fez o homem para morrer. Mas o pecado trouxe morte para a humanidade. Quem já leu os textos bíblicos e já percebeu que os homens viviam 800 anos. Quem percebeu isso? Quem já leu isso? 960 e poucos anos. Matusalém viveu mais de 900 anos. E a coisa foi diminuindo. É ou não é? Foi regredindo. Hoje, quem chega nos 70 é pulando de alegria, meu irmão. Né? Tem alguns que são muito abençoados. Muito abençoados. Quem já chegou aos 80 aí? Levante a mão. Chegou a 80. Tem o seu Dora, o seu Baldo. E chegou aos 80, né? Bem, outro dia, seu Baldo, com 80 anos, estava andando de bicicleta aí, mano. Tem alguém aqui que quando anda de bicicleta bota meio palmo de língua para fora? Tem gente que não consegue andar. Eu hoje, tem muito tempo que eu não ando de bicicleta. Se eu andar hoje, a perna fica dura. Dói tudo, dói batata da perna, dói tudo. Né? Tem que mudar esse negócio aí, né, Diaco Adriano? Outro dia eu passei por alguém, estava com peso na perna andando, lá do Diacotinho Porto para cá. Eu falei para Marcelo, mas tem que mudar esse negócio, rapaz. Porque se eu botar, não precisa nem do peso, só o meu peso na perna andando já está ruim. Quem dirá eu botar um peso na minha perna, né? Mas a gente sabe que tudo é o quê? É o exercício, né? A gente tem que praticar para mudar, né? Quem olha para o Marco assim, né? Mais cheinho, vamos dizer assim, não imagina que lá o Marco pega 100 no supino, né? Fica vermelho e tudo. Eu falo assim, rapaz, vai dar ruim, mas ele consegue fazer. Mas eu sei que não começou assim. Antes era difícil, não era difícil, Marco? Mas hoje ele consegue atividade física. Mas Deus, Ele não fez o homem para morrer, mas o pecado traz o quê para a humanidade? Morte. Nós vivemos um tempo que tem muita doença ou pouca doença? Você já parou para contar quantas variantes agora existem do coronavírus? Eu acho que passa de 10 variantes. É muita doença nova, irmão. É doença do macaco, sim ou não? É doença do porco, porque já não cabia mais doença só da humanidade, vem doença de bicho também. É muita doença. Tudo isso é consequência do pecado. Tudo isso. Mas eu quero falar a respeito de algo com você nessa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção, que eu não vou demorar. O tempo passa muito rápido. Você quer ver como é que o tempo passa rápido? Nós ficamos aí alguns meses anunciando e falando sobre a Sladifan. Já foi, meu irmão, 3 dias de Sladifan, estudo aqui. Quem participou e foi abençoado por Deus pelas mensagens? Hoje fechou com chave de ouro, né? Foi uma benção a palavra do nosso pastor presidente. E no final ainda teve uma surpresa ainda. Almoço 0800. Oh, que maravilha. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E eu ainda, Jeová ainda, eu olhei assim, ia ser água, né? Aí eu falei assim, rapaz, um refrigerante fica melhor, né? Nem que seja uma convenção. Aí eu corri com o Adriano ali, falei, vamos lá pegar um refrigerante pro pessoal. Sobrou até comida, irmãos. Teve um povo que chegou aqui 5 horas da manhã para começar a preparar o almoço para dar tempo. Você pode glorificar a Deus pela vida dessas pessoas? 5 horas da manhã tinha um povo aqui fazendo comida para os irmãos. Com alegria, com amor no coração.
Mas eu quero falar para você a respeito de frustrações que nós temos na vida. Será que alguém está livre de ter frustrações? Quer ver? Vou perguntar aqui. Quem aqui está aqui? Em algum momento da vida já se frustrou com alguma coisa? Você esperava que algo iria acontecer e não aconteceu? Quem já depositou muita confiança extrema, como nunca, em algo e foi tudo por água abaixo? Quem aqui? Eu vou te falar, ninguém está livre disso. O texto que nós lemos aqui vai iniciar falando de alguém muito frustrado com algumas coisas que ele vê. Ele põe expectativa em pessoas. Ele demonstra até frustrações contra o Senhor, irmãos, contra Deus. Porque quando a gente se depara com alguém frustrado, ele até para se consolar, ele fala assim, mas ainda bem que eu tenho o Senhor ao meu lado. É ou não é verdade, né? Não, mas aí eu tenho Deus do meu lado. Tem pessoas que quando começam a se frustrar com todo mundo que está ao redor, ele começa a falar assim, não, minha esperança está só no Senhor agora. Agora é só Deus. Esse aí nunca falha. A gente vai falar de alguém frustrado. Vamos lá. O Salmo de número 73, ele inicia assim, presta atenção, que o versículo 1 vai entrar em conflito com o versículo 2. Olha o que ele diz. Certamente, olha, certamente, Deus é bom para Israel. Ele está falando, eu tenho certeza que Deus é bom para o teu povo. Absoluta. Certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Só que olha o versículo 2, irmão. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco eu não escorreguei. Mesmo ele afirmando e tendo certeza de que Deus é bom, isso não impediu ele de quase sair da presença de Deus. Que coisa, né, irmãos? Dificilmente eu vou perguntar para alguém aqui, se eu for em cada pessoa que está presente aqui, até jovem, adolescente, e perguntar assim, o que você acha de Deus? Deus é bom ou não? Eu acredito que ninguém vai responder que não. Todos aqui vão, unanimemente, declarar que Deus é... Quem crê que Deus é bom? Deus é bom, mano. Só que nós vamos aprender hoje que mesmo algumas pessoas declarando que Deus é bom, isso muitas das vezes não vai impedir elas de terem frustrações na vida, de se decepcionarem com coisas que esperam de alguém ou de situações. Não vai impedir de ter decepções na vida. Nós vamos aprender aqui hoje que muitas das vezes, mesmo nos esforçando de maneira extraordinária, isso não vai ser garantia que vai dar tudo certo em alguns momentos da nossa vida. O texto vai declarar isso. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar exemplos de homens de Deus, servos e servas, que apesar de fazerem tudo certo, eles não ficaram livres de enfrentar aflições na vida. Eu poderia citar centenas aqui. Vamos os mais conhecidos? A Bíblia vai dizer que Daniel era um homem que orava a Deus 3 vezes ao dia. Sim ou não? Sim. A Bíblia vai dizer que Daniel se afastava do mal, não se alimentava com manjares da Babilônia. Daniel era um homem cheio da presença de Deus, era um homem sábio, temente a Deus, era um homem que estava disposto a morrer pelo Senhor, mas isso não o impediu, isso não evitou dele ser lançado dentro de uma cova de leões.
mesmo fazendo tudo certo, prepararam um embaraço, um laço para ele, e ele caiu. O rei mandou jogar ele dentro da cova dos leões. Interessante, irmãos, que o rei ainda fala assim, mesmo amando Daniel, o teu Deus te livre, Daniel. Mesmo o rei ficando em extrema ansiedade durante toda uma noite, isso não impediu de jogar Daniel dentro da cova, irmãos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós observamos alguém que é reto diante de Deus, exerce a sua profissão com excelência, é temente a Deus, mas isso não impede ele de ser caluniado. De que o senhor está falando, pastor? José. José era um jovem cheio de Deus, temente a Deus. E vou falar mais, José era fiel a Deus, temente a Deus, e servia ao teu, vamos dizer, ao teu patrão, com excelência, com temor. Tanto é que quando a mulher de Potifar prepara o embaraço, o laço para ele, ele fala assim, como que eu vou agir assim com o meu Senhor, se ele coloca tudo na minha mão? Como que eu vou cometer tal ato contra ele? Tudo está na minha mão, ou seja, eu sou alguém de muita confiança dele, como é que eu vou fazer isso? Mas a Bíblia diz que mesmo ele fazendo isso, não impediu dele ser lançado dentro do calabouço. Ele foi para a prisão. Aí eu te faço uma pergunta, irmãos. Isso não dá uma confusão na mente do camarada? Sim ou não? Talvez muitos do lugar de José pensassem assim, antes eu tivesse cometido o ato. Porque se eu tivesse cometido o ato, além de eu estar continuando ali, mandando ali na casa de Potifar, eu não estava nessa prisão. Ele poderia ter pensado isso, sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele foi e passou o tempo todinho da provação aguardando uma resposta de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, aleluia, e Deus também tem falado comigo, aguarde sempre uma resposta que virá do trono da glória de Deus para a situação que você está vivendo agora. Talvez você esteja vivendo coisas que por mais que você procure respostas, você não consegue achar. Por que eu vejo acontecer ali e não acontece aqui? Por que está chegando lá e mesmo eu fazendo tudo certo não aconteceu aqui ainda? É inevitável, em alguns momentos, não pensarmos assim. Olha o que Asaf contempla com os teus olhos, irmãos. E você vai perceber que é alguém que serve a Deus. Asaf, ele servia ao Senhor. Olha o que ele fala no versículo de número 3. Eu tive inveja dos arrogantes, porque eu vi a prosperidade deles. Ele está falando, eu estou vendo alguém que não tem temor nenhum a Deus. Faz tudo que está na cabeça e ainda faz chacota, porque o arrogante, ele faz chacota. Quem já viu uma pessoa arrogante que chega até a ser zombador? Você vai tenta falar com o arrogante para você ver. Ele vai zombar da tua cara. Ele vai falar assim, quem é você? Com quem que você acha que está falando? Não, está tudo certo. O arrogante, ele é capaz até de se citar como exemplo. Ele vai tentar trazer questionamento sobre a tua e a minha fé. Ele está falando isso aqui. Os arrogantes, eles estão prosperando. Olha o que ele diz no versículo 4. Eu não vejo eles passarem por sofrimento. Aí ele começa a reparar até o físico deles. Ele fala assim, até o corpo deles é mais saudável e forte. Sabe o que ele está falando?
É como se ele estivesse dizendo assim: rapaz, eu vivo resfriado. Eu pego resfriado até se passar um vento meio frio perto de mim. Eles não, são vigorosos, cheios de força. É magrinho, mas pega 170 quilos no supino, Marco. Já pensou? Quem já viu um magrinho que tu olha não dá nada, quando ele vai pegar um peso, tu fala assim: não é possível, tem um robô ali dentro. Quem conhece um magrinho que tem força? Tem magrinho que tem força, né? E quem já viu alguém que é fortão, quando vai pegar o peso, não aguenta levantar nem um balde de água, não é verdade? Sente dor. Ele está falando isso aqui, presta atenção no que eu estou falando. Olha o que ele diz, versículo 5. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Versículo 6. Por isso o orgulho deles lhe serve de colar, e ele se veste de violência. Do seu íntimo brota maldade. Ele está falando assim, ó: eu estou vendo que o ímpio está prosperando. Eu estou vendo que aquele que não teme a Deus parece que está conquistando. Eu estou vendo as coisas acontecerem da melhor maneira naquele que não teme a Deus. E eu estou lutando contra o Satanás todo dia, me perturbando. Todo mundo ganha a causa na justiça, menos eu. Abre a porta para todo mundo, mas as portas não se abrem para mim. Toda hora alguém dá um culto de ação de graça, mas cadê a minha? Eu estou doido para dar o meu. Eu já estou quase dobrando o negócio. Eu estou quase falando que vou matar um boi agora, para dar de churrasco. Mas a coisa não acontece. Eu estou me esforçando todos os dias. Eu aprendi uma coisa na vida, irmãos. Você quer ver uma coisa? Eu abro um parênteses dentro disso, né? Tem coisas que, sabia que você não cobra de ninguém? Você espera que te dê. Por exemplo, você não pode cobrar amor de ninguém. Você tem que me amar, hein? Você pode fazer isso? Você espera. Você quer ver outra coisa? Reconhecimento. Você não cobra de ninguém. Você espera que tenha. Respeito você exige. Sim ou não? Eu exijo que você me respeita. Mas tem coisas que não tem como você cobrar de ninguém. Você espera que elas aconteçam. O fato de você se sacrificar muito por alguém, isso não vai dizer que você vai ter algum retorno ou reconhecimento. Estou falando mentira ou estou falando verdade? É igual o pai e a mãe, que muitas das vezes acorda 4, 5 horas da manhã, trabalha muitas das vezes 12, 13, 14 horas por dia, para poder às vezes dar um estudo, né? Pagar um curso caro para um filho. Isso não significa que ele vai ser um excelente profissional naquela área. O fato de você educar o teu filho e a tua filha da melhor maneira, isso não é 100% de certeza que quando ele crescer, ele vai ser alguém de caráter. Ele vai ser alguém que vai fazer as coisas certas. Você quer ver um exemplo? Quando você vê o exemplo do filho pródigo, você consegue identificar um pai cuidadoso e zeloso. Um pai que não deixava faltar nada para os filhos. Esse pai amava o filho? Vou te provar. Olha um pai que ama o filho, de forma extrema. A Bíblia diz que o filho mais novo pede ao pai a sua herança. Só que o pai estava vivo. O que esse filho está falando? Pai, para mim você já está morto. Porque um filho mais novo, o filho só recebe a herança quando o pai está o quê? Então quando o filho pede herança, ele está falando, para mim tu já está morto, pode me dar o que é meu. O texto vai dizer que esse pai, ele dá o que o filho pede. O filho vai embora. Esse filho gasta o dinheiro todo. E quando ele volta, o que o pai está esperando? Está esperando ele de que maneira? Com um anel para colocar no dedo e com vestes novas para poder colocar sobre ele. Dá uma festa. E quando o irmão questiona, ele ainda fala assim, esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Vamos nos alegrar porque ele está voltando para casa. Esse pai amava muito ou amava pouco esse filho?
Muito ou pouco? Mas isso não impediu o filho de declarar ele morto e ir embora. O fato, às vezes, de nós amarmos muito alguém, nos sacrificarmos muito por alguém, não vai nos dar a certeza que essa pessoa vai nos reconhecer como alguém que quer o melhor para ele. Às vezes vamos falar e eles não vão nos ouvir. Não vão dar crédito a uma palavra que sai da nossa boca. O texto não vai dizer, mas creio eu que em algum momento o pai deve ter falado: tem certeza que você quer fazer isso, meu filho? Você tem tudo aqui? Vamos lá, vamos continuar, versículo 7. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transborda a maquinação. Versículo 8. Eles zombam, falam com más intenções, em sua arrogância, ameaçam com opressão. Versículo 9. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Versículo 10. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Sabe o que ele está falando? Mesmo eu fazendo tudo certo e eles fazendo tudo errado, as pessoas querem ouvir eles. Não tem quando você aconselha alguém para o bem e vem alguém dar um conselho ruim e a pessoa escolhe ouvir o conselho ruim. Você vem e mostra: olha, preste atenção, esse caminho que tu está trilhando é ruim, isso vai trazer morte. A Bíblia diz em Provérbios que tem caminho que o homem escolhe, tem caminhos que para o homem parece bom, mas o final é caminho de quê? É caminho de morte. O Senhor vai dizer em Deuteronômio capítulo 28, eis que eu tenho posto diante de ti dois caminhos, caminho da vida e caminho da morte, caminho da bênção e caminho da maldição. Aí Deus, no finalzinho, depois de falar as consequências, fala assim: escolhe pois a vida para que vivas. Mas por que algumas pessoas mesmo assim vão escolher a morte? O caminho que no final tem morte. O caminho que no final tem perda de relacionamentos. Tem vida financeira que as coisas ficam tudo amarradas e enroladas. Tem tristeza, tem depressão, tem angústia. E muitas das vezes, o conselho que Deus deu para seguir o caminho, para as bênçãos e as promessas se cumprir, elas foram completamente, extremamente largadas de lado. Por quê, irmãos? Nós nos perguntamos, por que as coisas acontecem dessa maneira? Por que mesmo falando, olha, o povo de Deus, ele é destruído quando falta conhecimento? Por que ainda assim as pessoas não querem buscar conhecimento? Se nós falamos muitas das vezes que só Deus pode repreender o devorador, por que ainda assim as pessoas não conseguem agir com liberalidade diante da presença de Deus? Esses questionamentos vêm na nossa mente. E a Bíblia vai nos relatar a respeito de um homem que, de tanto ficar vendo isso no dia a dia, ele começa a se questionar: será que vale a pena eu estar na igreja? Será que vale a pena eu continuar na presença de Deus, vendo todas essas coisas acontecer dentro da minha casa? Será que vale a pena ser fiel a Deus? Será que vale a pena eu temer a Deus mesmo, eu fazer aquilo que é certo? Será mesmo? Até que ele faz algo que todas as vezes que nós aconselhamos alguém a fazer isso, eles acham que estamos ou ameaçando ou excedendo na religiosidade. Ele vai fazer algo que vai mudar a vida dele e a mente dele. Olha o que ele vai fazer. Aleluias. Versículo 21. Glória a Deus. Perdão, versículo 17. Diz assim: até que eu entrei no santuário de Deus. Ele estava questionando um monte de coisa que estava acontecendo. Até o dia que ele entrou dentro da igreja, no lugar onde Deus fala com o teu povo.
Deus está falando nesse culto desde o início dele. Tu não entendeu? Eu vou repetir de novo para você. Desde o início do culto, Deus está falando aqui nesse lugar. Desde o início do culto, Deus preparou uma palavra para o teu coração aqui nesse lugar. Ele tem um refrigério para você. Quando ele entrou no santuário, a Bíblia diz: então eu compreendi o destino dos ímpios. Deus agora vai abrir o entendimento dele. Meu irmão, sabe quando é que você consegue entender muita coisa que está acontecendo na tua vida? É quando você passa por aquelas portas e senta nessa cadeira, ou então você dobra o teu joelho e começa a clamar pelo nome do Todo-Poderoso Deus. Quantas vezes entramos aqui pensando é o último culto, e ao entrarmos aqui, somos renovados pela poderosa palavra de Deus. Quantas vezes entramos aqui achando que está tudo acabado, que não vale mais a pena prosseguir com um sonho, com um projeto, ou ir acreditar em pessoas, e Deus fala assim, fica tranquilo, eu estou no controle, eu sabia até disso aí que iria acontecer. Eu tenho cura para a tua alma. Eu tenho cura para a tua alma. Eu tenho cura para a tua alma. Eu vou sarar todas as feridas causadas. Vou renovar tuas forças. Eu vou virar essa página e vou iniciar uma nova história na tua vida. Aleluia. Quantos entram nesse lugar debaixo de uma palavra de derrota? Quantos entram nesse lugar depois de enfrentar uma semana tão difícil que tudo parece que vai se acabar, e quando entra aqui Deus fala assim, o momento que tu está vivendo agora não define a tua história. Eu sou um Deus de coisas novas. Eu abro portas onde não há. Eu trago à existência aquilo que não existe. Eu sou conhecido como Deus da providência. Eu sou o Deus que sara. Eu sou o Deus que cura. Aleluia. Para Deus não tem projeto perdido, irmão. Oh, aleluias. O diabo fica o tempo todo lutando para que eu e você venhamos desistir das coisas. A nossa guerra aqui, o tempo todo o inimigo fica tentando nos convencer que não vale a pena temer e servir a Deus, ser fiel a Deus, se derramar nesse altar, entregar o melhor de mim. A nossa luta é essa. Será que vale a pena prosseguir com isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu poderia dar muitos exemplos, mas eu vou encerrar. Eu já tive muitas experiências com Deus dentro dessa área. Eu já contei essa aqui, mas me trouxe a lembrança. Eu lembro que eu sempre fui muito dedicado em coisas da igreja. Eu nunca consegui fazer nada na igreja de qualquer maneira. Eu nunca consegui dar desculpas, irmãos. É mais forte do que eu. E às vezes eu ficava questionando: Senhor, eu sei que eu estou fazendo certo, mas é minha família, é minha casa. Uma vez, festividade da congregação do Grande Rio. Eu era dirigente lá. Era uma peleja, irmãos. Toda a festividade da igreja, alguém da minha casa ficava doente. Geralmente era o Israel. E ficava doente mesmo, que ficava internado. A Marcélia falava: cuida aí, vai ficando aí, que eu tenho que, além de trabalhar, tenho que cuidar da igreja também. Festividade. E assim seguia. Graças a Deus pela esposa que eu tenho. Ela ficava lá. Eu lembro, teve uma vez, o Israel deu uma piorada, último dia da festividade, e nós sempre fazíamos campanha de monte também, junto com a festividade, já para cortar o laço. Imagina, você está fazendo a campanha de monte,
para Jeová dar vitória, mas o Satanás prepara os embaraços e a coisa fica tumultuada. Imagina, irmão. Aí você fica assim, olha, eu estou orando e jejuando, hein? Imagina se eu não orasse e jejuasse, o Satanás ia dar tapa na cara de todo mundo aqui. Quem já passou por isso? Está orando, está jejuando, subindo um monte, mas mesmo assim o Satanás vai lá e prepara e joga um dardo inflamado. E às vezes acerta alguém. Aí tu fica, oxe, mas o que está acontecendo? Mas logo hoje que eu já acordei ouvindo louvores, logo hoje que eu já acordei ouvindo uma mensagem, logo hoje que eu já bocejei dando glória a Deus, glória a Deus, logo hoje. É aí que o Satanás mais perturba. Aí, último dia, Marcelo ligou, aí eu tinha dado uma piorada, aí eu tinha que ir lá levar algumas coisas, eu falei, rapaz, mas é o último dia da campanha, se eu não for, infelizmente tem esse negócio, às vezes o pastor não tá, tem gente que não quer ir. Aí eu falei, eu vou, em nome de Jesus. Quando eu cheguei dentro do monte, Deus usou uma pessoa que eu não conhecia, nunca tinha visto, a pessoa foi dentro do vale, eu nem sei o rosto da pessoa direito até hoje, lá é tudo escuro, lá em Tinguá. Estamos lá orando, eu com o coração meio apertado e falando, Senhor, eu estou aqui para glorificar o Teu nome, cuida do meu filho, em nome de Jesus, visita aqui no hospital, coração apertado. Aí Deus falou assim, ele vai orar angustiado, né? Deixa eu aliviar logo a alma dele. Deus usou alguém para falar assim, ó, eu estou indo lá naquele lugar agora e visitando o teu. Alguém da tua casa, estou liberando a palavra da vitória. Aí eu marchei, rodei, fiquei tranquilo dentro do vale, ficamos muito tempo lá no vale. Fui para casa, aí falei, vou lá levar as coisas para Marcele. Da noite para o dia, o Jael estava com a chamada celulite, uma infecção na célula. Tem parte do corpo que se der, é perigoso, porque se atingir o cérebro vira meningite, é um negócio perigoso. Ele deu no olho, irmãos. Aí, da noite para o dia, o olho dele desinchou, lembra disso? A ponto dos médicos falaram assim, ué, fez efeito rápido o remédio? Ele vai ter alta. Vou dar alta para ele, agora ele pode até tratar em casa. Deus entrou no lugar. Você crê que você serve um Deus que é fiel? Você crê na fidelidade de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre os teus sonhos, sobre os teus projetos? Não importa se agiram errado contigo, não importa se te decepcionaram, não importa se duvidaram de você, não importa se te caluniaram, não importa o que estão fazendo contra a tua vida, creia no Deus que tu serve, aleluia. Se coloque de pé. Oh, aleluia. Ele termina dizendo, para mim, bom é estar perto de Deus. Melhor lugar para eu e você estar é perto desse Deus que cuida de nós. Nunca deixe o inimigo te convencer a ficar longe de Deus, irmãos. Cuidado. Em casa, leia todo o Salmo 73 e você vai ver ele falando, ó, os ímpios, a recompensa deles vai vir no tempo certo. O próprio Deus diz na sua palavra, de Deus não se escarnece. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Porque Deus é justiça. Continue semeando retidão na presença de Deus. No tempo certo tu vai colher os frutos disso. Continue fazendo as coisas certas, que no tempo certo tu vai colher isso.